Pessoal, essa daqui é uma aula relâmpago para a gente acrescentar ângulos, seno, cosseno e tangente no universo de vetores. Porque afinal de contas tudo isso aqui está relacionado. A gente ainda está vendo com calma a matemática de vetores e as aplicações em física vão ficar ainda para uma próxima aula, beleza? E o título da aula hoje é Projeção de Vetores. As projeções de um vetor são os comprimentos das coordenadas x e y desse vetor. A gente também se refere a essas projeções como as sombras do vetor, tanto projetadas no chão quanto na parede. Quando o vetor é desenhado num quadriculado de fundo, como esse aí, fica fácil a gente descobrir os comprimentos de cada projeção, é só contar quadradinhos. E essa foi a abordagem da aula passada. Mas quando a gente não tem esse parâmetro de fundo, fica difícil fazer esse tipo de medida. Só se você pegar a régua e for ali medir de fato o comprimento do vetor. Não dá nem para a gente aplicar o teorema de Pitágoras, porque está faltando informação. Beleza? Esse processo de desenhar o quadriculado no fundo é o processo ideal, mas nem sempre é possível. E é por isso que a gente vai usar uma estratégia bem antiga para fazer esse tipo de medida. Além do módulo do vetor, que é o comprimento da seta, a gente também precisa conhecer o ângulo θ que o vetor faz com algum eixo coordenado. No caso aqui a gente vai usar o eixo x. O comprimento ou módulo da projeção x, que a gente vai chamar de AX, pode ser calculada como o módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. E o comprimento ou módulo da projeção y do vetor, que a gente vai chamar de AY, pode ser calculada como o módulo do vetor vezes o seno do ângulo θ. E essas relações são bem antigas, né? Perceba que as projeções e o vetor formam um triângulo retângulo. De tal maneira que, para eu calcular o cosseno de θ, eu vou pegar o cateto adjacente a θ e dividir pela hipotenusa. Que quando eu isolar a x, eu vou ter exatamente essa fórmula aqui em cima. Se eu determinar o seno de θ, nesse triângulo, o seno do ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Que quando eu isolar a y, eu vou ter justamente a fórmula de baixo. Legal? Bom, dito isso, para terminar, a gente pode escrever o vetor A na notação x chapéu e y chapéu. A gente sabe que a componente x do vetor é o comprimento da sombra AX, e a componente y do vetor é o comprimento da sombra AY do vetor. Cada qual agora é calculado como A cosseno de θ e A seno θ. Em resumo, é essa notação que a gente tem. Isso não é difícil, tem aplicações muito poderosas que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, para fixar as ideias, vamos fazer 3 exercícios, começando por esse aqui. Calcule o módulo das projeções do vetor A em cada caso, sabendo que o módulo de A é igual a 20 centímetros. Esse aqui é o símbolo de módulo. É o símbolo do vetor entre barras. Então, como primeiro caso, está aqui o vetor A, o ângulo entre ele e o eixo x é 20 graus, então a gente pode aplicar a fórmula que a gente acabou de ver agora bem direto. O vetor A projeta no eixo x esta sombra aqui, e projeta no eixo y essa sombra aqui. Essas sombras são vetores, então eu posso usar a notação de vetor nesses símbolos. E para encontrar o módulo de AX, eu vou usar o módulo de A vezes o cosseno do ângulo entre o vetor e o eixo x, que no caso aqui é 20 graus. E para encontrar AY, eu vou usar o módulo do vetor A multiplicado pelo seno do ângulo, do mesmo ângulo, né, entre o vetor e o eixo x. Então a coordenada x vai ser o módulo de A, 20 centímetros, vezes o cosseno de 20 graus, que é aproximadamente 0,94. Essa multiplicação vai dar 18,8 centímetros. É o comprimento dessa sombra aqui projetada no chão. Legal? E o comprimento y é o módulo do vetor 20 vezes o seno de 20 graus, que é igual a aproximadamente 0,34. Se eu fizer esse produto, eu vou ter 6,8 centímetros. Legal? Essa figura não está exatamente em escala, porque a sombra projetada no chão é quase 3 vezes maior do que a sombra projetada na parede. Isso porque o ângulo de 20 graus é muito pequeno. Vamos pegar um outro exemplo aqui. É o mesmo vetor, o comprimento dele é 20 centímetros, só que o ângulo que ele forma com o eixo x é igual a 45 graus.
Eu tenho a minha projeção AX aqui, eu tenho a minha projeção AY aqui, e aqui de novo a x é igual a A cosseno do ângulo, 45 graus, a y é igual a A vezes o seno do ângulo, 45 graus. Esse é o único caso em que as sombras têm o mesmo comprimento, que é quando a inclinação do vetor é igual a 45 graus. Outro exemplo importante, está aqui o ângulo com o eixo x igual a 90 graus. Aqui você nem precisa fazer conta, porque você perceba que não existe sombra projetada em x, então a coordenada x possui sombra igual a zero. E a projeção do vetor no eixo y é o próprio vetor. Então o comprimento daquela sombra é 20 centímetros. Esse é o resultado que a gente obtém caso a gente calcule o cosseno de 90 graus, que é igual a zero, e o seno de 90 graus, que é igual a 1. Bacana? Muito fácil. E o último caso é quando a gente tem um ângulo maior que 90 graus. A projeção em y continua sendo alguma coisa aqui, mas a projeção em x vai apontar no sentido oposto à orientação, essa coordenada x. Como se tratam de coordenadas, a coordenada x apontando contrário à orientação, ela tem que ser negativa. Então, usando a fórmula, ax é igual a A vezes o cosseno de 120 graus e a y é igual a A vezes o seno de 120 graus. E o cosseno de 120 é igual a menos meio. É isso que vai dar a orientação negativa para a coordenada x do vetor. Apareceu o menos, eu sei que ele está apontando contrário à minha orientação, tá vendo? E a coordenada y vai dar 17,4 centímetros aproximadamente. Bacana, positivo apontando para cima. Legal as projeções usando o ângulo, né? Bem tranquilo de se fazer. Vamos tentar um outro exemplo aqui bacana, que é este aqui. Qual é o módulo da soma dos vetores A mais B mais C? E aqui estão os vetores. Os módulos de cada vetor são 5 cm para o A, 8 cm para o B, 10 cm para o vetor C. E o interessante é que apenas o vetor C não está sobre nenhum eixo. O vetor A está sobre o eixo X, o vetor B está sobre o eixo Y, apontando o negativo aqui, certo? E o vetor Y forma um ângulo de 130 graus com o eixo X. Se a gente tivesse o nosso quadriculado de fundo aqui, ficaria fácil, porque a gente usa a técnica gráfica para fazer a conta, né? Vamos recortar aqui o vetor A, sei lá, mais ou menos aqui, colar aqui no final dele o vetor B, é um cara um pouco maior, e no final do B a gente cola o vetor C, que é alguém mais ou menos assim. Olha que desenho lindo. Faça sempre esse tipo de esboço nesses problemas para você ter uma ideia de onde vai apontar, para onde vai apontar a resultante. Aqui no caso a minha resultante vai apontar para cá. É esse vetor pequeno aqui, ó. Esse é o vetor resposta que eu estou procurando. Eu quero o módulo dele. E fazendo esse diagrama, eu já vou ter uma noção de que o vetor R ele vai ter uma componente negativa no eixo Y, vamos chamar de RY, e uma componente negativa no eixo X, vamos chamar de RX. Bacana? Então como é que eu vou fazer isso? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos projetar apenas o vetor C, que é o cara que não está sobre nenhum eixo. Vamos encontrar as projeções dele tanto em Y, vamos chamar de CY, quanto em X, vamos chamar de CX. CY é igual ao módulo de C vezes o seno do ângulo, 130 graus, e CX é o módulo de C vezes o cosseno de 130 graus. Que medem 7,66 em Y e menos 6,43 em X. Dito isso, galera, eu posso redesenhar todo esse esquema representando apenas as sombras do vetor C. Eu não preciso mais do vetor C. O efeito que esses 4 vetores têm é o mesmo desses 3 aqui. E a partir disso, eu posso fazer uma conta apenas no eixo Y para descobrir qual é o vetor resultante sobre o eixo Y, fazendo a conta com esses 2 vetores aqui apenas. CY menos B. Porque afinal de contas, B é negativo, está apontando para baixo aqui, né? Menos 0,34 centímetros. É a resultante sobre Y. E sobre X, eu posso usar todos os vetores projetados em X apenas, que é o vetor A menos o vetor CX, que é um vetor negativo. Isso aqui vai dar menos 1,43 ao longo de X. E esses 2 valores são justamente os comprimentos do vetor resposta já projetado sobre o eixo X e sobre o eixo Y. O nosso vetor resultante vai apontar mais ou menos para essa direção aqui.
Esse é o vetor resposta desta soma toda aqui, né? Então, menos 1,43 se refere ao Rx e menos 0,34 se refere ao Ry. Para a gente descobrir o módulo de R, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui no retângulo formado entre ele e suas projeções. Ele é a hipotenusa e as projeções são os catetos, né? Então, r² é igual a rx² mais ry². Então, a gente vai ter menos 1,43 ao quadrado, menos 0,34 ao quadrado, 2,1605 centímetros. Legal? É um trabalhão, porque a gente não tem o quadriculado. Se a gente tivesse quadriculado, a gente descobriria Rx e Ry só contando quadradinhos. E no fim a gente aplica Pitágoras, ia ser uma maravilha. Mas como a gente não tem, a gente precisa de pelo menos o ângulo e decompor os vetores todos sobre x e sobre y. Como último exemplo, vamos fazer esse cara aqui, ó. Calcule agora o ângulo que o vetor resultante desta soma forma com o eixo x. Olha que vetores simpáticos. Você está vendo que todos estão sobre x e y, né? Então você não precisa decompor ninguém. Já é uma tarefa a menos, cara. É só a gente encontrar as resultantes em cima de cada eixo. Aqui estão os módulos dos vetores, né? O A mede 12, o B mede 4 e o C mede 6. E utilizando o método gráfico, eu vou fazer a soma aqui, por exemplo, B, depois pode vir o C e depois vem o A, algo assim. E o meu vetor resposta, ele deve apontar para essa direção. Esse aqui é o meu vetor resultante, ó. Tá vendo? O meu vetor resultante ele tem que apontar mais ou menos para cá. Eu não sei a princípio o comprimento dele. Mas o que o exercício está me pedindo é o ângulo que esse vetor vai formar com o eixo x. É θ que eu preciso descobrir. Lembrando que a ordem que você faz a soma de vetores não importa. AB mais C é igual a B mais C mais A. Não interessa. Esse vetor R sempre vai apontar para essa direção aqui. E quando você descobre o ângulo θ, você também está descobrindo a direção e o sentido do vetor, que são duas informações importantíssimas. Então eu vou redesenhar aqui o eixo Y e o eixo X, vou fazer tudo à mão mesmo. E eu preciso encontrar a componente Rx desse vetor e a componente Ry desse vetor. E não é difícil, olha só Ry. Para eu encontrar Ry, vou fazer uma subtração de vetor entre A e B, tá vendo aqui? Então A mede 12, o B mede 4, então 12 menos 4 vai dar 8. Ou seja, o comprimento Ry é igual a 8 centímetros. E no eixo X só tem o vetor C. Então Rx é igual ao vetor C. Olha que fácil. Então o módulo de Rx é o mesmo comprimento do vetor C, 6 centímetros. Aqui está o meu vetor R. Legal, olha que triângulo bem desenhado. Eu vou redesenhar tudo aqui na forma do triângulo retângulo que a gente já está acostumado. Então Rx, Ry e o vetor resposta. O exercício não pediu o módulo dele. A gente quer encontrar este ângulo aqui, cara. Ângulo θ. Aqui está meu ângulo reto. Esse cateto aqui mede 6 centímetros. Esse cateto aqui mede 8 centímetros. Para eu encontrar esse ângulo, existe uma relação trigonométrica que envolve tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente ao mesmo tempo, que é a tangente do ângulo θ, cara. A tangente do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual é o ângulo θ cuja tangente é 8 dividido por 6? Você vai ter que usar na sua calculadora uma função chamada tangente menos 1. Que é assim que a gente escreve, olha só. Se você jogar certo na sua calculadora, você vai encontrar o ângulo de 53,13 graus, cara. Bacana? Só para constar, o módulo desse vetor é igual a 10. Então, determinando o módulo e determinando esse ângulo que o vetor faz com o eixo x, você acabou de determinar o módulo, a direção e o sentido do vetor. E você sabe exatamente para onde aponta a resultante desta soma. Legal? Então, um abraço a todos. Essa foi a aula Relâmpago. Falou!